com direito a endosso dos militares. Não é brincadeira. Realmente endosso dos militares. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, né? Parece que, sei lá, eles foram, não sei se soa familiar para vocês no Brasil, né? Para a gente no Brasil, que parece que a população foi às ruas protestar e cometeu até atos de vandalismo. Bota o vídeo aí. Essa imagem, obviamente, né, lembra muito a queda da estátua do Saddam Hussein no Iraque, e aí a estátua do Chávez, mas a gente não tem como crer que o povo venezuelano tenha meios de efetivamente derrubar o governo Maduro. Não há meios, mas há uma revolta popular. E é claro que você tem que fazer uma semelhança disso que está acontecendo com o 8 de janeiro ou o 6 de janeiro. Não é uma mera coincidência. Porque a reflexão honesta que deveria estar acontecendo nos jornais, e o Ministério Público ficou muito revoltado quando eu disse na Jovem Pan, apesar de eu ter condenado e ter chamado as pessoas do 8 de janeiro de estúpidas na forma como elas estavam caindo numa armadilha, né, que obviamente se mostrou realidade depois. Eu simplesmente tive a felicidade de saber que era uma armadilha antes, por acompanhar a política americana. Mas o Ministério Público ficou revoltado com o fato de eu ter dito que eu compreendi a revolta daquelas pessoas. E eu convido você que está me assistindo honestamente a se manifestar no chat, nos comentários, como deveria reagir a população de um país com total, depois de perder completamente a confiança nas suas instituições. Respondam honestamente, como deve reagir uma população diante de uma situação dessa? É para ficar parado? É para sentar em casa e choramingar? Ou é para ir para as ruas protestar? E às vezes os protestos até saem do controle e chegam ao estado que a gente viu aqui de vandalismo. E eu publiquei, por exemplo, no meu ex, está lá, falando do ex, é por isso, de novo, por isso que é o arqui-inimigo do Alexandre e do Maduro, né? Ali, na faixa dos 30 e poucos, 40% da população do Brasil não confiam no seu sistema, pesquisa da Atlas Intel, e a mesma coisa, o número parecido da população venezuelana. O grau de pessoas que confiam e aprovam o trabalho do Supremo Tribunal Federal no Brasil hoje está chegando abaixo dos 2 dígitos. 13% da população, se não me engano. Então, quando você chega a esse estágio, você repara, olha, a população tentou se manifestar democraticamente um processo, dizem, não, nosso processo é maravilhoso. Nós temos aqui, nós somos exemplo para o mundo inteiro. Nem o Brasil é tão bom quanto a gente. Como deve reagir uma população que se encontra nessa situação? Ora, eu vou fazer um paralelo com os Estados Unidos, então se vocês não querem que eu faça paralelo no Brasil. A população recorreu à justiça nos Estados Unidos. É mentira, é falso, é fake news de que o Donald Trump foi derrotado na justiça todas as vezes. A maioria dos processos, como o fatídico processo da Suprema Corte, os tribunais se recusaram a olhar os casos. Então você tinha uma população que, graças às redes sociais, se fosse antes das redes sociais, na época que o Alexandre dizia que eram os tempos áureos,
ninguém ia ter visto o que estava acontecendo na Pensilvânia, ninguém tinha visto o que tinha acontecido em Fulton County, ninguém tinha visto o que estava acontecendo no Arizona, ninguém tinha visto as imagens das caixas sendo colocadas, o 2000 News não tinha saído, ninguém tinha visto o que tinha acontecido antes das eras das redes sociais. A imprensa tinha determinado que o ganhador era o Biden e ninguém, que estava, aliás, em um ótimo estado mental, como sabemos, né, não estava nada senil. Então, antes da internet, todo mundo ia acreditar que estava tudo uma maravilha. Mas depois da internet, você tem uma massa da população que nós estamos falando de dezenas ou talvez uma centena de milhão de pessoas. Dezenas e dezenas de milhões de pessoas que não confiam no seu sistema. Essas pessoas olham e veem a imprensa escarrando na cara delas. A imprensa, no caso da Venezuela, é a imprensa oficial. Eu não vejo nenhuma diferença entre a imprensa oficial da Venezuela e a Globo News. Absolutamente a mesma coisa. Talvez a Globo News esteja mais à esquerda do que a imprensa oficial da Venezuela. O discurso é o mesmo. Elon Musk está por trás de tudo, o atentado do Trump foi fajuto, os imperialistas, fascistas, de extrema direita, aliança global, o discurso é a mesma coisa. Então essas pessoas, em vez de reconhecerem qual é a situação e falarem assim, pô, vamos ter uma discussão, vamos ter um painel, como a Jovem Pan chegou a fazer. Olha, tinha pessoas lá que acreditavam, tinha pessoas que não acreditavam, vamos ter um painel e vamos ter uma discussão, vamos fazer as perguntas para as autoridades, etc, etc. Não, a imprensa dos Estados Unidos, a imprensa do Brasil e a imprensa da Venezuela, todo mundo não, foi uma maravilha. Isso aí, quem desconfia é negacionista eleitoral. Então, a população só tem como reagir dessa forma que a gente está vendo. E eu digo que é uma forma estúpida, e disse que era estúpida no 8 de janeiro, não por não ser legítimo sentimento, mas por ser claramente uma armadilha. Se você não dispõe dos meios, você está se colocando numa situação de vulnerabilidade. Eu sempre falo isso. Uma boa parte de eu poder falar o que eu estou falando é porque eu estou dentro de um país livre. Se eu estivesse no Brasil, eu ia ter que fazer que nem fez o Fiuza, por exemplo, que tem que se calar. Senão você morre jogado num calabouço. Soldado que sai correndo na frente da metralhadora, ele não é herói, ele é estúpido. Então, a Bíblia fala, ser inocente como a pomba, mas prudente, esperto como a serpente. A prudência é a virtude cardinal. Porque a consequência disso, a gente viu no Brasil, é mais truculência estatal, que agora vai chamar esses protestos de, vocês já sabem, golpe de Estado e ameaça à democracia. Com direito a endosso dos militares. Não é brincadeira. Realmente endosso dos militares. Estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. Golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas. Os fascistas da direita extrema. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Essa frase poderia ter saído da boca de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou do comandante do Exército do Brasil. Está apoyado, por supuesto, por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual el presidente comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela, que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Há um golpe em curso e o Maduro é o salvador da democracia, o protetor da democracia. No Brasil foi o Alexandre. É golpe. Quando foi que a gente ouviu isso antes? Eu já expliquei, golpe de Estado para a esquerda é qualquer coisa que os tire do poder. Vocês acham que o general Tomás Frajola, comandante do Exército Brasileiro, não sentiu uma invejinha desse cara aí, sei lá, Venezuela, que foi lá e tudo colocado pelo Maduro, assim como o general Frajola,
completamente incompetente, desacreditado para a função que tem, foi colocado lá pelo Alexandre. Talvez as nossas Forças Armadas não tenham chegado a uma postura tão ativa, porque de fato falta altivez às nossas Forças Armadas, mas passivamente o resultado foi o mesmo. Eu estava vendo uma entrevista do meu mestre de Jiu-Jitsu, Pedro Valente, no ConnectCast, aliás, recomendo muito para quem gosta de Jiu-Jitsu, e ele falando o seguinte, que o pai dele ensinava para ele que, eu vou parafrasear aqui, acho que citando algum jurista alemão, o que é sempre perigoso, mas dizendo o seguinte, que basicamente dizendo o seguinte, aquele que tolera uma injustiça é pior do que aquele que comete uma injustiça. Porque o que comete uma injustiça, às vezes, pode não saber, etc. Mas o que tolera, ele está vendo aquilo, ele está aceitando aquilo. Então o pecado, né, como a igreja separa, né, o pecado da comissão e o pecado da omissão. Os dois são pecados. Então, talvez tenhamos Forças Armadas com níveis diferentes. Então, mas se tornaram partícipes, em ambos os países, da repressão política. E não tenho dúvida, esse é o caminho da Venezuela. Esse é o caminho da repressão política. A gente já tinha, na Venezuela, assim como no Brasil, a grande líder da oposição, no caso lá a Maria Corina, no caso do Brasil Jair Bolsonaro, ambos inelegíveis por decisão de tribunal. Tribunal aparelhado pelo Maduro lá e tribunal aparelhado pelos 25 anos de governo de esquerda que a gente teve no Brasil. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.